Você percebeu que o De Bem com a Vida saiu do estúdio mais uma vez e agora veio conferir o tempero, o acolhimento e, nossa, essa comida deliciosa da Anfitrião Gastronomia aqui na sede da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul. Vou fazer algumas perguntas, presta atenção. Qual o número do celular da sua companheira? Qual o dia ou o mês da semana? Qual o dia do aniversário da sua própria mãe? Esqueceu o arroz no fogo? Pois então, se algumas dessas perguntas assinalar o vermelho, toma cuidado, porque a sua memória, o seu cérebro, não está andando a galope, está a trote. É verdade, Cris. Esse tema eu abordo com muito prazer com o empresário Felipe Basso, que é diretor da Supera Ginástica para o Cérebro. Eu nem sabia que o cérebro fazia ginástica. Deveria. Nem todos. É verdade. Cris, obrigado pela presença aqui, Nós que de estarmos agradecemos. aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema muito interessante, que é sobre saúde mental, sobre o desenvolvimento e potencialidade que eles podem ter, né? E essas perguntas que tu fez agora são extremamente importantes. E tu sinalizou algo muito legal, né? Que é, se está vermelho, é algo que a gente precisa pensar. Presta atenção. Eu diria que tem que ser um pouquinho antes. Se está amarelo, a gente já tem que pensar antes. Não deixa a coisa ficar ruim. Não deixa ficar ruim. A gente tem a sinaleira que representa isso muito bem, né? O verde a gente avança. O amarelo, presta atenção. É a atenção. Então, essas perguntas realmente são muito importantes. E quando a gente começa a olhar, por exemplo, entrei em casa, abri a geladeira e não sei o que eu vou pegar. Que loucura isso, hein? Isso. Ou estou saindo de casa, não sei onde deixei a chave do carro. Aconteceu já contigo alguma vez? Sim, e acontece muitas vezes comigo assim, será que eu fechei a porta? Deixa eu dizer uma coisa que eu esqueci. O Felipe, ele é do Supera, menino Deus, porque tem várias lojas, sim, são né? Várias unidades. Mas essa que nós estamos falando, que é a melhor de todas, é a do menino Deus. Aí. Pois não, Felipe? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em saúde mental, a gente começa a olhar isso com um olhar mais atento, né? E quando a gente começa a olhar para a geração dos 50 a mais, dos 60 a mais, isso tem que ser algo que a gente tem que dar uma atenção ainda maior, né? Porque a gente sabe que hoje o nosso cérebro ele necessita cada vez mais dessa oxigenação cerebral. E o Supera promove isso, né? O Supera é um curso de desenvolvimento cognitivo que proporciona isso, né? Proporciona te dar mais foco, proporciona te dar mais memória, proporciona te dar mais raciocínio lógico, velocidade de resposta, autonomia, e as pessoas, quanto mais elas vão tendo idade, mais vão envelhecendo, maior é a necessidade que a gente tem de manter o nosso cérebro ativo. Que beleza! E para nós, da geração 50 a mais, para a economia prateada, se nós estamos andando e sinalizamos com o amarelo, dá para recuperar? Sem dúvida nenhuma. Ainda dá tempo? O nosso cérebro tem algo que é extremamente interessante, que é a neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se regenerar. Ou seja, é a plasticidade neural que eu tenho de continuar fazendo caminhos e conexões no meu cérebro. Então, sempre há tempo de a gente fazer. É claro que o Supera ele foi desenvolvido para as pessoas que têm saúde mental, ou seja, têm reserva cognitiva. Então, não deixa chegar no vermelho. Então, já quando o amarelo começar a sinalizar, quando as coisas começarem a sinalizar, vamos procurar ajuda. Felipe, não posso deixar de te perguntar o seguinte, esse tempo intenso que a gente passa com o celular e exposto às telas, isso traz algum tipo de prejuízo? Sem dúvida nenhuma, né? Hoje a tecnologia ela nos favorece de várias maneiras, né? Eu não preciso mais estudar uma rota para sair de casa, eu abro um aplicativo e faço isso. E o problema disso é que a gente entra no nosso comodismo, né? A gente entra na nossa zona de conforto. E isso é a coisa mais prejudicial para o nosso cérebro. A zona de conforto, ele entra de fato para uma curva de declínio muito mais acentuada. Nós precisamos tirar o nosso cérebro dessa zona de conforto. Tipo? Fazer neuróbicas. Aquilo que a gente faz de forma pensada, por exemplo, quando tu vai para o teu trabalho,
Tu faz sempre o mesmo caminho? Não, cada vez eu faço um caminho diferente. E isso é uma neuróbica. Quando a gente tem que fazer coisas diferentes para poder exercitar o nosso cérebro, a gente está fazendo conexões neurais. Essas conexões promovem essa sinergia dentro do nosso cérebro. E, por exemplo, hoje as pessoas estão fazendo muita atividade física, né? Alterar caminhadas, atividade física, natação, isso é saudável? Tudo é saudável, né? O nosso cérebro, ele é Para o cérebro, né? Também, o nosso cérebro, ele também precisa, o nosso corpo precisa. A gente precisa tanto de exercícios cognitivos para trabalhar nossa parte de desenvolvimento, mas a gente precisa também de uma boa alimentação, de exercícios físicos, de uma boa noite de sono. Tudo isso complementa para que a gente consiga ter um envelhecimento saudável. Perfeito. Vamos, então, a partir de agora, promover uma ginástica não só para o físico, mas também para o nosso cérebro, porque a gente continua ativa, a gente continua romanceando, trabalhando, se divertindo. Saúde é o que importa. É isso aí, concordo 100%. Muito obrigada, Obrigado, Felipe. Cris.